Boa tarde, meus queridos alunos da 202. Nós estamos aqui, queridos, para mais um encontro, né? Da nossa disciplina de Direito Civil, né? Introdução ao Direito Civil. Hoje a gente vai tratar nossa temática, que é o assunto é a personalidade jurídica. Nós já começamos, inclusive, a falar sobre essa temática, tá? Nós vamos ser bem sucinto aqui e vamos falar sobre capacidade aqui. O que seria capacidade? Capacidade jurídica pode ser conceituada como aptidão conferida pela ordem jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, tá? Então, quando é que eu tenho capacidade jurídica? Quando eu tenho aptidão conferida na ordem jurídica, tá? Para adquirir direitos e contrair obrigações. Só tem capacidade jurídica, ou seja, capacidade para praticar atos jurídicos, os entes eleitos pelo direito. É a ordem jurídica que dirá quem tem capacidade. Ao distribuir capacidade a certos entes, o direito faz algumas distinções, né? É por isso que há três espécies de capacidade. Nós temos a capacidade de direito, de gozo ou fruição, a capacidade de fato ou de exercício e a capacidade excepcional ou especial. Nós vamos explicar cada uma delas para nós conseguirmos aqui entendê-las. A capacidade de direito, ela consiste na aptidão genérica, que ela é conferida pela ordem jurídica para adquirir direitos e contrair deveres. Gente, quando eu falo aqui aptidão, é a condição que a pessoa tem, né? A possibilidade que ela tem. Genérica é no geral, significa para todos. Então, capacidade de direito consiste na aptidão genérica, que é a todos, né? Conferida pela ordem jurídica para adquirir direitos e contrair deveres. Capacidade de fato, aí aqui já diferencia. A capacidade de fato, ela consiste na aptidão genérica. Genérica é para todos, sim, conferida pela ordem jurídica para, aí bem aqui ela traz aqui uma definição, para sozinho adquirir direitos e contrair deveres. Aqui nesse caso, a pessoa que tem capacidade de fato, ela sozinha, ela responde pelos seus atos, ela responde pelos seus deveres, ela pode contrair direitos, ou seja, é uma pessoa que ela pode negociar, ela pode comprar, ela pode vender, ela pode abrir conta, ela pode resolver suas coisas, ou seja, é uma pessoa que tem aqui a capacidade de fato. Capacidade excepcional. A capacidade excepcional, ela consiste numa aptidão especial, que é conferida aqui pelo direito para adquirir direitos e contrair deveres, tá? Então, uma coisa que a pessoa realmente não é uma aptidão que é normal para todos, não, ela é específica, em determinadas situações é conferida esta capacidade à pessoa. Capacidade plena é a que decorre aqui da titularização das capacidades de direito e de fato. Quando eu falo que alguém tem capacidade plena, ela é uma pessoa que ela tem a capacidade de direito e a de fato, ela pode contrair, tá, direitos, tá, ela pode ser sujeita de obrigações sozinha, responder pelos seus atos. E quando eu falo aqui de incapacidade, a incapacidade, ela é a inexistência de parte ou de toda a capacidade de fato. Gente, a incapacidade, ela pode ser relativa ou absoluta. Será relativa quando não se tem a parte da capacidade de fato, tá? Como ocorre com o pródigo, por exemplo, que pode praticar alguns atos jurídicos sozinhos e outros não. Será absoluta quando não haja qualquer capacidade de fato, como ocorre com uma criança de 3 anos, por exemplo. Tá? Eu falei no encontro passado sobre isso, na live, nós falamos um pouco sobre essa questão aí da capacidade. Então, vamos tentar aqui, mais uma vez, relembrar. Aquele que possui a capacidade relativa, ele pode resolver alguns atos, algumas situações sozinha, outras não. Tá? Aqui no caso aqui, quem é a capacidade aqui no caso aqui?
que tem a incapacidade absoluta, geralmente não, sempre, né? Geralmente é sempre. Pela lei brasileira, quem possui a incapacidade, né, que no caso absoluta, é as pessoas de 0 até 16 anos. São estas pessoas que precisam aqui, no caso, de ter no caso que elas vão ser representadas, tá? Elas não podem resolver nenhum ato por si só, elas são representadas aqui. Elas não têm capacidade de fato, por isso são representadas. O menor, por exemplo, de 3 anos, ele tem direito a alimentos e a mãe ingressa com uma ação judicial, vai constar o nome dele lá na ação, mas quem responde, quem representa ele é a sua mãe, porque ele, por ser menor, ele não pode, tá, entrar com uma ação judicial, porque ele não tem essa capacidade de fato para contrair direitos e obrigações. A incapacidade também pode ser conceituada como uma restrição legal genérica ao exercício dos atos jurídicos. Outro conceito é o seguinte: inexistência de parte ou de toda a capacidade de fato. Então, a incapacidade ela pode ser inexistência de parte ou de toda a capacidade de fato, porque pode ser uma incapacidade relativa e pode ser uma incapacidade absoluta. Absolutamente incapazes são os que não podem exercer sozinhos qualquer ato jurídico. Já acabei de falar que é no artigo 3º do Código Civil, consta isso lá. E o que nós podemos dizer sobre os relativamente incapazes? São os que não podem exercer sozinhos a grande maioria dos atos civis, mas há coisas que eles podem fazer sozinhos, sim, necessitando aqui de assistência de alguém com capacidade plena que praticará junto com o incapaz os atos jurídicos de seu interesse, aqui é artigo 4º do Código Civil, tá? Com as modificações legislativas, hoje os relativamente incapazes são as seguintes pessoas: entre 16 e 18 anos. Então, as pessoas entre 16 e 18 anos, gente, eles são relativamente incapazes. Absolutamente incapaz é de 0 a 16 anos. Os de 0 a 16 anos são absolutamente incapazes. De 16 a 18 são relativamente, tá? Incapazes. Os ébrios habituais e viciados em tóxico também são incapazes. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, também são incapazes. E os pródigos, gente, eles também são considerados incapazes. Tá? Então, é importante que a gente tenha conhecimento disso. A gente vai ficar hoje por aqui. Nessa parte aqui, nesse vídeo, no próximo a gente dá continuidade sobre a questão aí mais da capacidade plena civil das pessoas, dando uma explicada melhor, tá, da capacidade, da incapacidade, a questão também de domicílio, que nós vamos falar, e dá uma olhadinha lá na apostila, que também tem lá na apostila de vocês, que está no Ibutumi, vocês podem dar uma olhadinha que tem essa temática, eu vou até colocar essa semana no mapa, as páginas que vocês podem já estar dando uma lida, porque a gente já viu, né? Então, aí vocês dão uma revisada, tá? Que é importante. Gente, um grande abraço para vocês, até o próximo encontro. Tchau, tchau.